Martinez, você disse que a relação com o Grupo City é importante, é uma boa relação, é importante para o futuro tanto da SAF como da associação nessa caminhada que os dois têm juntos. Queria saber como é a sua relação com as pessoas do Grupo City, com o Raul Aguirre, Cadu Santoro, o próprio Ferran Soriano, que vem aqui de vez em quando acompanhar o clube. Como começou essa relação, como é essa relação atualmente e se você conversou com eles nesse período eleitoral que está se aproximando. A relação com o Grupo City, toda a relação, Ulisses, ela é construída. A relação não se faz de um minuto para outro, certo? Então você, a partir de comportamentos, né, você avalia e vai fortalecendo uma relação, certo? Desde antes da realização do contrato, eu tenho uma relação honesta com o Grupo City. Como é a relação honesta? Nem de permissividade, enquanto presidente do Conselho Deliberativo, né, fui um dos principais atores naquela época, porque precisava do Conselho Deliberativo para avaliar contrato, para ter audiências públicas, para encaminhar isso para a Assembleia Geral. Então, é prerrogativa do presidente do Conselho Deliberativo pautar as reuniões do Conselho. Eu fui o responsável por elaborar um cronograma, né, e esse cronograma foi cumprido. Mas eu tive também momentos em que eu tive que saber dialogar com o Grupo City. Por exemplo, muito foi comentado na época, e eu disse publicamente que eu não abria mão de que os conselheiros tivessem acesso integral ao contrato, certo? E que a comissão provisória que nós constituímos tivesse acesso em tempo real, tanto a comissão provisória quanto a mesa diretora. Inicialmente, nesse diálogo, não era esse o formato. O Grupo City entendia, né, que por questões estratégicas de mercado, a diretoria executiva deveria ter acesso, obviamente, porque ela estava contratando, e a mesa diretora poderia ter acesso, porque quanto maior o número de pessoas, maior o risco de vazamento, certo? Em função de questões estratégicas do Grupo City. Isso é muito comum no mercado de negócios, ter questões sigilosas em contrato, né? E eu, por exemplo, apesar de ser um defensor de que o sócio também deveria ter acesso ao contrato, em um diálogo, em uma interlocução, conseguimos chegar a um meio termo. E qual foi o meio termo? Todos os conselheiros tinham acesso integral ao contrato, mediante mecanismo de visita ao contrato na Arena Fonte Nova, acompanhado de um colaborador, certo? Os componentes da mesa diretora, os componentes da comissão provisória tiveram acesso em tempo real, através de um sistema que foi feito para isso, e eu, enquanto presidente do conselho, também tinha acesso em tempo real. Nós chegamos a esse denominador e, para além disso, eu exigi que a diretoria executiva criasse um canal de perguntas e respostas para os sócios, né, além de disponibilizar advogados para tirar dúvidas dos sócios. Então, nós entendemos que, naquela época, esse foi o máximo possível, porque eu poderia, para fazer espuma política, certo, criar um tumulto. Dizer, não, então não vou pautar reunião, não vou atrapalhar. E isso terminar, de certa forma, você sabe que negócio tem prazo para acontecer, certo? Isso eu poderia ter sido responsável por inviabilizar o negócio do Esporte Clube Bahia com o Grupo City. Então, o Grupo City, como eu estava dizendo, nós construímos uma relação honesta, onde eles sabem que eu defendo os interesses do Esporte Clube Bahia, mas que em momento algum eu vou tumultuar a relação, criar dificuldades. Então, essa relação foi sendo construída, graças a Deus é uma relação positiva, de respeito mútuo, certo? E tem tudo para se fortalecer cada vez mais. Atualmente tenho contato, sim, enquanto presidente do conselho, com as principais lideranças do Grupo City. Assisto os jogos no mesmo camarote que Raul Aguirre, por exemplo, né, quando estou no camarote. E a partir disso, o diálogo é sempre propositivo, né? Todas as vezes já tive várias reuniões e diálogos com o Ferran Soriano, certo? E sempre com muita franqueza, né, dizendo o que eu achava melhor. E isso é muito importante, porque ele percebe o seguinte: tem sinceridade da minha parte, o que eu digo é o que eu acho de verdade, sem nenhum outro tipo de interesse e sem nenhum
sem nenhuma vontade de criar caos, tumulto ou trazer um problema para os sócios.